Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo do nosso especial de Halloween, que tá saindo atrasado por motivos de eu não tava conseguindo dublar, eu tive que soltar tudo mais tarde. Mas é isso, gente. Eu sei que alguns de vocês ainda tem festa de Halloween em novembro, então dá pra vocês usarem essa maquiagem. Eu tô começando a passar tinta verde no meu rostinho. Já adianto, essa tinta é facial. Eu não passei nada por baixo. Por quê? Porque normalmente tinta facial e preparação de pele nem sempre, assim, se harmonizam. Igual assim, eu já tentei usar blindagem, abriu minha maquiagem inteira. Aí eu desisti e só uso a tinta facial mesmo. Eu gosto de misturar a tinta facial com base, gente. Porque essa tinta facial, ela é muito seca. Então, dependendo, eu tenho muita dificuldade de espalhar ela no rosto. Então, eu gosto de aplicar com um pouquinho de base, fazer essa misturinha, porque aí eu consigo aplicar mais uniforme, consigo espalhar melhor. E assim, gente, eu tô espalhando com pincel, eu sei que muita gente vai falar, ai, Tereza, fica a marca do pincel? Assim, que fica um pouco. Mas, eu também gosto desse acabamento com pincel. Fora que também, assim, gente, dependendo da maquiagem que você for fazer, você pintar o rosto primeiro realmente vai ser só a base. Você ainda vai adicionar outras camadas por cima. Você ainda vai adicionar pó, um monte de coisa, mas eu particularmente não me preocupo muito com a marquinha do pincel, não. Ah, gente, um adendo. Nesse dia eu tava de trança. Então vocês vão ver que eu não cheguei aonde começava o meu cabelo, justamente porque a trança que tá no meu cabelo tem pomada, pra deixar a trança mais firminha, mais bonita, deixar um acabamento melhor. Então, assim, como eu não sei o componente da trança e eu não sei o componente da tinta que eu tô usando especificamente, eu não gosto de misturar, pra não dar problema, não dar alguma reação alérgica. Principalmente porque a trança tá numa região acima do meu olho. Então, se cair, pode arder, pode dar problema e é melhor não. Esse pincel que eu tô usando, gente, é da Real Techniques. Mas assim, eu comprei, sendo bem sincero, porque eu queria testar, gente. Queria ver se era bom, se valia o hype. E assim, eu achei que vale o hype. Só que, óbvio, eu acho que assim, gente, pincel, esponja faz diferença na maquiagem, com toda certeza. Mas não necessariamente você precisa comprar um pincel de 70, de 100 reais, de 200 reais. Muitas das vezes de 10 reais, dependendo do que você for fazer e dependendo da técnica que você usa, não vai ficar muito diferente. Mas eu falo que assim, gente, cada pincel foi feito de uma marca e foi feito de um material. Então, assim, nunca que uma marca de pincel vai ser igualzinha a outra. A não ser que, assim, eles tentem fazer uma cópia bem, mas bem fiel. Aí até que beleza, dá pra você comparar. Mas quando são marcas diferentes, estilos diferentes, materiais diferentes, eu não acho que vale a pena a comparação. Aí, gente, eu vou selar meu rosto, por quê? Eu vou fazer uma maquiagem bem no centro do meu rosto. Então, eu queria que ele estivesse selado para não dar risco de dar qualquer tipo de problema. Fora que também, assim, por ter colocado base, por mais que essa base seja mate, eu mudei um pouco da composição da tinta. Então, eu achei legal eu aplicar o pó. Ah, e pra aplicar pó, gente, eu aconselho vocês usarem esponjinha de pó. Faz diferença, sim. Principalmente porque, assim, gente, você mistura... Você... Opa! Maquiagem artística, você trabalhando com cores. Cores vivas. Então, assim, esse verde tá extremamente forte. Eu gosto de selar com uma esponjinha para eu conseguir ter uma cobertura uniforme de pó. Não ficar nem tanto e nem pouco. Mas assim, o que eu faço? Eu aplico o pó com a esponjinha específica de pó, depois eu varro com um pincel de pó. Esse pó, gente, que eu tô usando
Ele é, se eu não me engano, ele é da Pop, custou R$ 15. E você podia usar talco, você podia usar maisena, você podia usar farinha. Gente, farinha eu não aconselho muito, não. Porque além da farinha ter aquele cheiro forte de farinha, normalmente farinha você vai ter que peneirar ela. Então você vai ter que ter dois trabalhos. É mais fácil você comprar maisena. Eu acho que é até mais barato. E aí eu tô aplicando grande quantidade, gente. Óbvio que assim, quando você usa a tinta sem aplicar pó, a cor fica mais viva. Só que assim, eu não tenho coragem de sair pra uma festa sem pó. Ainda mais que assim, minha pele é extremamente oleosa. Também falando em relação à tinta, gente, a tinta que eu tô usando é uma da Color Make. Mas de novo, por ela ser ficar muito puxenta, craquelar demais, eu te aconselho a não usar o potinho, mas usar a torre. Ai, Tereza, mas a torre vem menos. Vem menos. Mas assim, gente, vai ter maquiagem nessa série que eu vou postar pra vocês. Vocês vão ver o aperto que eu passei pra esfumar, pra espalhar. Aí eu tenho que sempre ficar fazendo misturinha de base, essas coisas. E eu acho que assim, gente, gasta mais. Então, gente, tô aplicando, tô varrendo com pincelzinho de pó. Esse pincel, ele é um pouco denso. Então, assim, eu acho que funciona legal pelo sentido que o quê? Eu apliquei muito pó. Então, assim, o pó mesmo é só pra selar. É só pra não deixar a pele muito grudenta. Então, por ele ser um pincel mais denso, acaba que ele tira um pouco mais de pó. E assim, por eu estar usando também tinta facial, não tira um pouco da tinta, mas não dá tanto problema. Eu tô aplicando mais quantidade, gente, porque eu quero ter certeza que essa pele tá bem selada. Fora que também, assim, nos cantinhos eu prefiro ainda aplicar com pó, depois eu arreio de novo, porque eu acho que o acabamento fica melhor. Ah, outra coisa também, gente. Eu podia ter escondido minha sobrancelha. Eu não fiz isso, gente, porque, sendo bem sincera, se eu tivesse, sei lá, uma festa na escola, se eu tivesse que daqui 1 hora, 1 hora e meia, ter que sair pra uma festa de Halloween, gravar um vídeo, qualquer coisa, eu não escondo a minha sobrancelha porque demoraria demais. Fora que assim, aqui em casa eu não tenho tinta, não tenho tinta, opa, não tenho cola em bastão. Quando eu vou, assim, uma vez eu tentei esconder minha sobrancelha com cola de cílios. Gente, deu certo. Não caiu tantos cílios assim. É só eu que não tive paciência mesmo. Porque eu podia ter tirado com mais calma pra não arrancar os cílios. Mas eu não tive paciência, aí arrancou demais. Mas eu prefiro ficar sem cobrir a sobrancelha. Aí, gente, eu tô fazendo a parte do olho do meu personagem. Então, passei um pincel, delimitei onde eu quero que fique o olho. E depois eu vou preencher. Gente, eu não tô usando tinta branca, porque essa tinta eu acho que fica muito difícil de espalhar. Ainda mais no centro do rosto, que é cheio de... onde eu tenho mais poros, ainda tinha que passar por cima do olho, que é uma parte móvel. Eu acho que a tinta pura não ia dar certo. Fora que também minha tinta branca já tinha acabado, então eu usei base mesmo. Essa minha base que eu tenho, ela é bastante clara. Então, assim... Peraí, esperar a moto passar. O que eu aconselho, gente? Quando você for comprar suas tintas, compre uma base clara, bem baratinha. Igual essa minha, eu acho que custou R$ 20. É da Avon, chama... É a Matte Real. Eu acho que é a cor mais clara que tem. Não vou saber o nome aqui agora. Mas assim, me ajuda bastante. Tanto pra misturar com a tinta e fazer ela ficar mais emoliente, fazer ela craquelar tanto, quanto para detalhes.
Mas assim, gente, eu confesso que eu podia ter esperado secar todos os pastos bem. Mas eu, na pressa ali, fui colocando alguma coisa em cima da outra. Mas assim, deu certo. É só mesmo, tipo, você se atentar. Se você tá pintando, se a camada de baixo é uma cor muito escura, provavelmente uma camada não vai cobrir essa cor muito escura. Se a sua segunda cor for muito clara. Então, assim, ou você aplica igual eu tô aplicando em grandes quantidades, ou você faz uma camada, espera secar e faz outra. Assim, eu não aconselho a fazer muita camada, pelo sentido que o quê? Embaixo dessa base tem pó. Então, assim, se eu fizer muito mais camada, vai virar uma meleca, vai virar um slime na minha cara. Então, o que eu aconselho? Só põe o necessário para cobrir. Vai, faz uma camada grossa, você viu que assim, já cobriu? Beleza, espera secar e vem com mais pó por cima. E assim, gente, em relação à base também, compra sempre uma base mate. Ai, Tereza, mas o meu rosto é mais. Meu rosto é seco. Beleza, dá pra você vir com hidratante por baixo. Só que assim, gente, as tintas, tanto essa tinta de torre quanto essa tinta do potinho que eu mostrei pra vocês, elas não são tinta à prova d'água. Então, assim, se você suar, maquiagem provavelmente vai abrir. Minha dica: leva um kit retoque, leva o potinho de tinta que você usou, leva um pincelzinho, leva a esponjinha de pó e o pó na bolsa. Vai no banheiro, dá uma retocada que você consegue ficar a festa inteira. Mas assim, gente, eu aconselho ser mate porque vai secar. Então vai dar uma segurada. Igual aonde eu apliquei a base, tem muito menos de chance de abrir do que no resto do rosto que tá todo verde. Entende? Então dá uma ajudada. Aí eu tô vendo com... Gente, eu acho que eu tô vindo com pó. Pra dar uma selada. Mas, uma dica também, que eu poderia ter feito diferente. O pincel que eu usei pra pintar o meu rosto de verde, eu poderia ter usado pra base. Porque teve algumas regiões que ficaram meio mal pintadas, porque esse pincel que eu usei pra pintar a região branca não é pincel de áreas maiores, é pincel só de detalhe. Então, eu podia ter usado um maior pra aplicar nessa região. Uma dica, assim, pra quem não tem muitos pincéis e fala, ai, Tereza, mas eu vou fazer uma maquiagem e preciso usar muito pincel. O que dá pra você fazer? Primeiro, dá pra você improvisar muito pincel. Então, assim, eu não tenho pincel de delinear. Usa um palito de madeira, o palito de dente, palito de churrasco, já vai quebrar muito seu galho. Ai, Tereza, não tem esponjinha de maquiagem. Esponjinha de lavar louça. Você vai lá, corta, faz pedacinhos pequenos, ou faz em triângulo também, que fica aquela tipo esponjinha de queijinho. Uma beleza, gente. Salva a vida. Ou também assim, gente, quando eu, mesmo tendo muito pincel, tem vezes que eu invento de lavar. E eu deixo meus pincéis secar naturalmente pra não dar bactéria, pra não dar ruim. Mas qual que é o problema? Se eu lavo um pincel hoje, vamos supor assim que hoje é segunda. Lavei na segunda. O pincel, dependendo do clima, vai secar na quarta ou na quinta. Então, assim, se eu tiver que gravar terça, se eu tiver que gravar quarta, se eu tiver que gravar quinta, eu vou ter que ir usando outros pincéis ou improvisando. Então, o que eu faço? Eu gosto de pegar o pincel e ir limpando no lencinho umedecido. Mas a mesma coisa jogar água. Não é, gente. Lencinho umedecido, álcool isopropílico ajuda, por quê? Eles são úmidos, só que eles secam. Então, assim, não é uma coisa que vai deixar o seu pincel úmido. Só que lembrando, gente, esse tipo de tinta é a base de água. Então, sim, não é muito legal você ficar limpando o pincel enquanto você estiver fazendo a maquiagem, porque pode correr risco. A não ser que, álcool realmente, ele vai secar ali e vai deixar seu pincel seco. Mas se você só tiver lencinho umedecido,
Ou, vou pegar uma toalhinha úmida só para dar uma limpada. Gente, não usa nada que tenha água diretamente. Por quê? Vai abrir sua maquiagem, não vai secar. A não ser assim, não, Tereza, mas eu lavei meu pincel e botei pra secar no secador, beleza? Só que aí, gente, é só conta e risco. Se pegar algum fungo, alguma bactéria e der alguma infecção no seu rosto, aí é contigo, meu amigo. Eu não aconselho. Faz o que eu tô te falando. Quando você for comprar a base mais clara, a tinta, compra ou um álcool isopropílico pra se dar uma higienizada legal. Se vocês quiserem, eu faço até um vídeo ensinando. Ou você compra lencinho umedecido. Gente, lencinho umedecido, eu já achei pacote com 200 por R$10 no supermercado. E eu sei que assim, tem gente que compra pacote com 100 por R$5. Então assim, de tinta você vai gastar mais. Então eu acho que realmente compensa. Mas óbvio, vai de gosto. Cada um faz aí do seu gosto, do seu jeito. E é isso. Em relação também às misturas, gente, um parêntese. Eu não tô mostrando as misturas que eu faço pra vocês. Primeiro que assim, gente, eu tenho vergonha de mostrar a mesa que eu faço. Nossa, Tereza, por quê? Porque é uma bagunça, gente. Eu sou sincera. Enquanto eu estou mexendo com tinta facial, maquiagem, eu deixo a mesa bagunçada. Porque aí eu me encontro na mesa. Se eu ficar, vou ter que ficar limpando o potinho. Gente, você perde produto demais. E você perde tempo. Como assim perder produto? Igual assim, gente, quando você vai despejar qualquer tinta em um potinho, muitas das vezes corre nas laterais. Só que se você pegar um pincel e pegar essa tinta que escorreu e passar no seu rosto ou jogar no outro pote que você tá despejando, ou na platinha, gente, você não desperdiçou a tinta. Mas agora você vir limpar com lenço umedecido, aí a tinta tem como você usar mais. Mas voltando aí pra maquiagem, eu tô fazendo o detalhe do olho com tinta facial preta. Tereza, pode ser delineador? A gente pode. Só que assim, eu confesso pra vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de usar delineador em maquiagem artística, pelo simples fato de o quê? O meu delineador, ele é em caneta. Então assim, quem tem delineador em caneta ou já usou sabe. Tem uma ponta que é mais grossinha, outra mais fininha. Então assim, nas regiões que eu não enxergo tão bem, se eu deito a mão um pouquinho, o traço não fica tão certinho. Então assim, tem hora que sai grosso, tem hora que sai fino, aí eu prefiro usar um pincel pra fazer com mais precisão. Fora que assim, eu sei que o meu traço ficou meio grosso, mesmo eu tendo usado o pincel, mas eu achei que assim, ficou também mais bonito. Por quê? As minhas maquiagens de Halloween, gente, eu não quero que seja uma coisa muito perfeita. Eu entendo que assim, tem maquiadoras ótimas no YouTube, no Rede Vizinha, aquela de vídeos curtos. Tem também. Aí vou falar. Tem no TikTok, tem no Instagram, tem por toda a internet. Sempre vai ter alguém que, assim, normalmente tem mais técnica do que você. Já estudou em lugares, tipo, já estudou em Paris, nos Estados Unidos. Só que, assim, gente, eu fiz curso de maquiagem social. Tava fazendo, deu um tempo. Depois eu conto porque eu dei esse tempo. Mas assim, gente, a minha ideia dos meus vídeos é fazer maquiagens que todo mundo possa fazer em casa. Todo mundo com zero habilidade consiga pintar o rosto e sair feliz. Então, eu não tô muito... Assim, eu me preocupo com o acabamento, mas a ideia não é ficar tão perfeito assim. Voltando aí pro rosto, eu peguei um pincel grande e fiz a bolinha do olho. Esse pincel, gente, lembrando, ele não é o mesmo pincel que eu tava usando antes pra espalhar,
mas ele é um pincel que ele é um pouco denso. E assim, principalmente maquiagem artística, eu gosto de pincéis densos, por quê? Tudo que a gente tem na maquiagem social ai, não deixa muito marcado, ai, esfuma isso direito. Muitas das vezes na maquiagem artística, a gente quer que aquilo fique marcado, a gente quer que, assim, nem sempre a gente quer fazer um esfumado, um degradê, então acaba que fica um acabamento bom. E assim, pincéis, de modo geral, esponjinha, são coisas que economizam tempo. Entende? Igual assim, vocês viram que eu demorei um pouco mais para eu preencher a parte branca do olho. Só que se eu tivesse usado um pincel maior, teria sido rápido. Eu preferi usar esse pincel pequenininho, porque como tinha muito, passava no meio do meu olho, eu achei que seria mais fácil de entrar nos buraquinhos e as dobrinhas, né, do canto do olho, e ia ficar mais, provavelmente ia ficar melhor. Só que assim, gente, se você for fazer na sua casa e tiver mais dificuldade, gente, é normal. Entende? Assim, claro, com toda a certeza do mundo que eu falo pra vocês, é muito mais fácil você maquiar alguma coisa que você enxerga melhor. Então, assim, se eu for pegar o meu pai pra maquiar, é muito mais fácil eu maquiar ele, que eu tô... Ô, moto chata, hein? Mas voltando, é muito mais fácil eu maquiar meu pai, que eu tô enxergando o rosto dele todo. Tudo que eu faço de um lado, eu enxergo do outro, do que em mim. Porque dependendo, igual assim, se eu for fazer um contorno em mim, eu vou ter que virar o rosto pro lado. Então eu viro, esse contorno tá direito. Aí quando eu vou virar pra fazer o outro lado, eu tenho que lembrar como é que é o lado que o outro tá. Então assim, é mais complicado, mas se você fizer com calma, dá certo. Gente, mais uma vez, me desculpem, porque meus vizinhos tudo maluco. Assim, não é que eles são malucos, né, gente? É porque essa hora é hora de entregar sanduíche. Tô gravando à noite também, então... É sanduíche, é farmácia, essas coisas. Mas, gente, essa parte é a parte que eu não recomendo que vocês façam isso que eu tô fazendo. Então, assim, eu não deixei nenhum produto secar direito no meu rosto. Então, o que aconteceu? Na hora quando eu fui fazer a segunda camada do preto, tava misturando um pouquinho com branco. O que eu aconselho? Espera secar. Não precisa necessariamente aplicar pó. Ou a não ser que assim, Tereza, estou usando uma base muito hidratante. Aí assim, gente, eu aconselho você pegar essa base muito hidratante e misturar com um pouquinho de pó, fazer uma misturinha e depois aplicar no rosto. Por quê? Se você pega um produto mate e mistura com um produto cremoso por cima, gente, a chance de virar uma meleca é grande. Mas assim, vamos lá. Vai aplicando por partes, espera tudo muito bem secar e no final aplica pó. Gente, esse aí é meu pai também. Meu pai aparece em todos os meus vídeos, mas é porque aonde ele fuma, gente, é aonde eu gravo. Então assim, ele sempre tá passando por aí. Mas, de modo geral é isso, gente. Não tem muito segredo. Vão com as dicas que eu dei. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda nos comentários, não tem problema nenhum. Vou responder vocês o máximo possível que der. Eu falo que assim, que eu trabalho com a internet. Então, o tempo inteiro eu tô no telefone. Quando chega a notificação, dá pra eu ver. Mas é isso, gente. Tentei fazer essa ideia de plâncton. E eu achei que foi muito legal, gente. Dá pra você fazer com seu amigo, ele vai de Bob Esponja, de Siriguei. Se vocês quiserem, eu trago outras fantasias de Bob Esponja também. Então, beijo. No final, eu acho que eu coloquei as fotinhas de como é que ficou.
E aí dá pra vocês verem o resultado melhor. Mas de modo geral é isso, gente. Não se assustem, vai com calma. Os pincéis também eu mostrei mais ou menos os pincéis que eu uso. Qualquer coisa de novo. Usa esponja de lavar louça, usa palito de dente, palito de churrasco, qualquer coisa dá pra você fazer essa maquiagem.